paz do Senhor, meus queridos, graça e paz da parte de Cristo, mais um vídeo para esse canal. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito, eu te convido, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e vamos crescer juntos para a honra e glória do nome do Senhor. Estamos estudando o livro de Êxodo, estamos falando sobre a trajetória do povo de Deus ao sair do Egito. Nós temos anterior a este vídeo, um vídeo falando do capítulo 1 até o capítulo 15, onde falamos da chegada de Moisés, toda a sua trajetória contra Faraó, das 10 pragas que foram sobre o Egito. E hoje nós vamos falar do capítulo 16 até o capítulo de número 24, que conta a história de um povo que murmura contra Deus. Nós sabemos, quando entramos no livro de Josué, que este povo foi um povo que não pôde herdar a terra prometida, essa geração que saiu do Egito, por causa da sua murmuração. Os historiadores vão dizer que o povo poderia fazer do Egito até chegar em Canaã com 40 dias na sua caminhada. Mas esse povo era um povo muito rebelde. Quando nós lemos o capítulo 14, do verso 12 em diante, quando o povo se depara com o Mar Vermelho, é a primeira murmuração que você vai encontrar desse povo muito rebelde. E a gente vai decorrendo a história, tanto de Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, o Pentateuco, todo ele, demonstrando um povo que é totalmente murmurador, questionando a Deus em tudo. Então, quando nós chegamos lá no capítulo 14, verso 12, vai falar que quando esse povo está diante do mar, como nós falamos no vídeo passado, está aqui no card, para que você possa estar lá assistindo, esse povo vai dizer: será que não tinha sepultura no Egito, para que agora nós possamos morrer aqui no deserto? Melhor é ficar na servidão do Egito. E por muitas vezes esse povo vai questionar Deus. Então nós vamos ver também no capítulo 16, nesta mesma murmuração, a murmuração agora se torna contra os seus líderes, contra Moisés, contra Arão, que estava guiando o povo pelo deserto, e quando se murmurava contra o líder, estava falando contra Deus. Por isso Deus ele vai sempre se demonstrar muito decepcionado com essa geração. Tanto é que ele vai falar para Moisés, dizendo: essa geração não vai entrar na terra a qual tem prometido a seus pais. Então nós vamos ver no capítulo 16 uma murmuração muito grande por causa de pão, por causa de alimento. E o que Deus faz? Deus manda o maná do céu, Deus manda as gordonizas, e alimenta o povo. E nós vamos vendo ao decorrer da história o quanto este povo começa a ser tratado por Deus, ser um povo ao qual Deus tem que mandar algo para que eles estejam satisfeitos. Isso parece muito com os dias de hoje, não é verdade? Quando as pessoas que recebem milagre e recebendo milagre vai embora, não quer mais saber de Deus. E lendo o Pentateuco, nós vamos ver um Deus que ele é totalmente rigoroso na sua soberania ou na adoração a ele. Deus não se agrada de um povo que se esquece dele ou se esquece dos benefícios que Deus fez. Então nós vamos ver dentro da história um povo que é totalmente murmurador. Então o capítulo 16 até chegar ao capítulo de número 24, nós vamos encontrar murmurando por tudo. No capítulo 17, mais uma vez murmuração, e agora não é pelo alimento, mas por água. E nós sabemos que Deus então manda água para aquele povo, mas eles murmuram, e sempre a murmuração deles era: melhor era estar no Egito, melhor era morrer no Egito, melhor era ser enterrado no Egito. E quantas pessoas também não fazem do mesmo erro, É melhor estar como eu era antes, melhor era nem estar servindo a Deus, porque está servindo e passando essa dificuldade. Mas quem disse que servir a Deus não passaríamos nós por dificuldade? Com certeza. Então esse povo era muito murmurador. Nesse capítulo 17 nós vamos ver Deus provendo também água para o povo e alimentando aquela sede a qual o povo estava murmurando e sempre questionando a Deus. No capítulo 17.
Quando nós chegamos no capítulo 18 é muito interessante, né, porque Moisés ele era o porta-voz de Deus, e vai dizer que no capítulo 18 que Jetro, né, seu sogro, vai até ele com a sua esposa, né, com seus filhos, com seus 2 filhos, e esses 2 filhos, né, vai ser entregue a Moisés. Moisés vai chamar o seu sogro, vai dizer a ele os grandes benefícios que Deus fez, o como Deus tirou o povo do Egito, como Deus atravessou o povo pelo Mar Vermelho, e Jetro vai ficar muito feliz. E um dia Moisés vai chamar toda a congregação, como fazia, como Deus tinha ordenado, né, que toda a congregação ficava em pé desde a manhã até a tarde, e Moisés ali sentado, orientando, passando as instruções de Deus. E seu sogro Jetro vai ver isso e vai dizer: isso não é bom, você vai ficar cansado, este povo também vai ficar cansado. Ora, separa 70 homens de dentro de cada tribo de Israel, né? Esses 70 anciões serão responsáveis, você vai passar para eles e eles vão passar para o povo. Então, uma orientação muito abençoada, onde Moisés pôde ali, né, passar da sua unção, passar da sua sabedoria para esses 70 homens que tiveram agora a incumbência de estar ajudando a Moisés. Então, quando chegamos nesse capítulo 18, é muito interessante entender essa história de pessoas que querem ajudar a outra, entender que podemos, né, nas orientações, ajudar outras pessoas. Então nós vamos ver no capítulo 19, né, Deus falando com Moisés. Deus então, né, fala com Moisés de uma forma grandiosa. Moisés ouve Deus, né, no Sinai. Deus faz um grande sinal, né, vários sinais com Moisés. E Moisés então recebe as palavras de Deus e passa ao povo de uma orientação de permanecer, de estar diante do Senhor. O capítulo 19 é onde Deus vai trazer, né, todo o seu poder, toda a sua glória, para que Moisés pudesse passar para o povo esta glória, este poder, este conhecimento que Deus tinha para orientar o povo. Tanto é que o capítulo 20, 21, 22 e 23 vão falar sobre essas palavras que Deus fala com Moisés, instruindo o povo. Né? No capítulo de número 20, nós vamos encontrar, né, Deus dando os 10 mandamentos, esses mandamentos que servem até os dias de hoje. E quando Jesus esteve na terra, ele vai dizer: os 10 mandamentos agora vão se tornar em 2 mandamentos, ou vão ser resumidos em 2 mandamentos. Quais serão? Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Que é os 2 mandamentos que Deus vai dizer. Porque quem ama a Deus e ama o seu próximo, ele não mata, ele não adultera, ele não rouba, né? Ele não rouba. Então nós vamos ver que os mandamentos que Deus deu a Moisés, a lei, né, do Antigo Testamento, ela, né, continua valendo até os dias de hoje, como o próprio Jesus disse, né, seguindo esses 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, o semelhante a este, amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, no capítulo de número 20, nós encontramos os 10 mandamentos sendo dado a Moisés. Aí no capítulo de número 21, vai falar sobre as leis civis, né, que todos aqueles que eram separados pelo Senhor, como o povo hebreu, nós aprendemos sobre isso, né? O povo hebreu, o povo israelita foi escolhido para ser servos do Senhor, para ser separado das outras nações, né, como os cananeus, os heteus, né, todos aqueles que serviam a deuses diferentes, mas o povo hebreu foi escolhido para ser diferente. Então, sobre as leis civis, vai falar sobre sempre pegar alguma coisa emprestada e porventura perder, né? Então deveria se pagar de uma forma aquele que o emprestou. Então são leis abençoadoras, né? No capítulo de número 22, né, as leis contra a idolatria. Se tem algo que Deus não aceita, está também nos 10 mandamentos, é a idolatria, né? Adorar a outros deuses, adorar a imagem. Então Deus, ele vai bater muito forte sobre isso. O povo de Deus não se pode adorar imagem, não se pode se prostrar diante de imagem, como o Salmo de número 115 vai falar, que semelhante a uma estátua se torna aqueles que se prostram diante dele. E toda, né, a Bíblia, ela vai falar e vai ser muito taxativa contra isso, idolatria. Deus não aceita, né, ser trocado por nenhum tipo de imagem, nenhum tipo de Deus
como se fazia naquele tempo nas circunvizinhança do povo israelita. Então ele vai demonstrar algo que Deus não aceita de maneira nenhuma. Então o capítulo de número 22 vai falar contra essa idolatria, contra outros tipos de pecados que Deus não aceita. No verso de número 3, né, algo bem interessante, que ali vai falar, o capítulo de número 23, perdão, né, vai falar sobre as 3 festas, né? Festa da colheita, as 3 festas muito importantes para o povo judaico, para o povo, né, de Deus, os israelitas, e que se cultivava até os dias que Jesus estava sobre a terra, né? Essas festas eram festas que o Senhor abençoava, e dentro desse contexto nós vemos Deus formando um povo para ser seu, né? Fazendo festas, celebrando ao Deus Criador, ao Deus que dava a colheita, né, ao Deus que abençoava a sua caminhada sobre a terra ou sobre o deserto, como é este povo que estamos aqui ministrando. E no verso de número 24, né, fala sobre o Monte Sinai, este monte aonde Deus determinou a Moisés para que subisse para ouvir a voz de Deus, e ali Moisés vai pregar Josué, né, o seu servo, para que pudesse também subir com ele, e ali, né, ter essa experiência com o Senhor, não subir até o monte, porque só Moisés era autorizado a subir até o monte, mas ficar ao pé do monte após Deus falar, vinha uma fumaça, trovões, né, de uma forma soberana sobre aquele monte, entregar tudo a Moisés. Depois Moisés passava ao povo, e o povo então obedecia, né, aquilo que Moisés tinha falado. Então esse texto do capítulo 16 ao capítulo 24 encontramos muitas murmurações, muitas vezes o povo questionando a Deus que era melhor ter ficado no Egito do que permanecer ali sofrendo. Então nós vamos ver um povo, quando nós chegamos, como eu disse, lá no livro de Josué e Deuteronômio também, no final do livro de Deuteronômio, né, nós vamos encontrar então o próprio Deus, né, dizendo que essa geração não herdaria a terra prometida, e como aconteceu, outra geração veio à frente, e essa geração sim, né, ela teve a oportunidade de, né, entrar na terra prometida, quando entramos no livro de Josué falando sobre isso. Mas este povo que aqui está no deserto, murmurador, né, eles vão ficar 40 anos peregrinando, rodando em círculos, e vão morrer no deserto, né, por não obedecer ao Senhor. Então vale a pena obedecer a palavra de Deus, vale a pena obedecer, mesmo que estejamos passando pelo deserto, mas vale a pena, né, obedecer a Cristo, obedecer a sua voz, e então nós vamos conseguir chegar na terra prometida, que é o céu, que não é aqui na terra onde nós vivemos, mas sim o céu, né, que nos é pregado. Então no próximo vídeo estaremos falando sobre o tabernáculo, a grande importância, né, do tabernáculo, porque nós vamos ver falando, tipificando o sacrifício de Cristo na cruz, como se era feito, o sacerdote foi escolhido. Então no próximo vídeo eu aguardo você em nome de Jesus, que Deus te abençoe, em o nome de Jesus.